Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre o assunto que movimentou o futebol brasileiro na noite desta segunda-feira. O Flamengo tem um novo presidente. Vem chegando aqui nas mídias sociais da TNT, faz tudo aquilo que você está acostumado, segue, se inscreve, curte, compartilha, dá o gostei, dá like, comenta, porque é o tema que a gente vai trazer nesse vídeo. Vou trazer as informações sobre a eleição e vou trazer também a minha opinião. Vamos lá. Para quem não sabe, o Flamengo viveu nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, um dia eleitoral na sede da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Durante toda a segunda foi realizada a eleição que coroou Luiz Eduardo Batista, o BAP, como novo presidente do clube. E a vitória dele foi expressiva. Ele ganhou a eleição com quase 600 votos à frente do segundo colocado. O segundo colocado foi Rodrigo Dunches de Abranches, que era o candidato da situação, foi pessoalmente apoiado pelo atual presidente Rodolfo Landim, que se envolveu diretamente, pessoalmente, na candidatura de Rodrigo Dunches de Abranches, mas ela foi recusada, ela foi refutada pelos sócios. O BAP ganhou com 1.731 votos, o Rodrigo Dunches ficou em segundo com 1.166, ou seja, quase 600 votos de diferença a favor do BAP. Em terceiro lugar ficou o Maurício Gomes de Mato, que terminou lá atrás com 363 votos. Ao longo de todo o dia, os apontamentos de boca de urna, os apontamentos de perguntas ali, acho que nenhuma delas era uma boca de urna científica, como se faz, como os institutos de pesquisa fazem quando tem uma eleição municipal, uma eleição estadual para presidente, mas todos os indicativos ao longo do dia de respostas após os sócios votarem eram indicações de que o BAP ganharia. Acho que até a vitória dele foi muito maior do que talvez a própria situação esperava, quase 600 votos. É uma derrota gigantesca para Rodolfo Landim, é um recado das urnas muito forte de que os sócios não queriam a manutenção, não queriam, entre aspas, dar um terceiro mandato para Rodolfo Landim, já que já estava anunciado que se Rodrigo Dunches de Abranches ganhasse, Rodolfo Landim voltaria à política, ao dia a dia da direção do Flamengo, seria CEO do clube. Então, já que eu já trouxe aqui as informações, o que eu penso? Eu nem tenho tantas coisas positivas assim para falar da eleição do BAP. Aliás, às vezes com que tive relacionamento com o BAP, no exercício da minha função, as informações que eu tive do BAP na condução do dia a dia da diretoria do Flamengo, vale lembrar, o BAP participou das duas últimas diretorias do Flamengo. O BAP começou o mandato de Eduardo Bandeira de Mello, lá em 2013, e por desacordo saiu depois do primeiro mandato, desacordo de pensamentos e tudo mais. E o BAP fez parte da eleição que coroou o Rodolfo Landim como presidente do clube no fim de 2018. Ele fazia parte da diretoria do Rodolfo Landim e acabou saindo também depois por desacordo com a forma como foi tocada, como o clube foi tocado pelo próprio Landim. Então, o BAP fez parte das duas presidências pós-2013, as duas presidências que resultaram na modificação do Flamengo no cenário do futebol brasileiro e mudaram o patamar de gestão de recursos, de finanças e de condição financeira do clube. O BAP fez parte da gestão do Eduardo Bandeira de Mello e fez parte da gestão do Rodolfo Landim nos primeiros mandatos. Então, pelo que eu já ouvi do BAP, não ouvi coisas boas, não ouvi coisas tão positivas assim. Acho que no sentido ali de condução, no sentido de querer ser muito centralizador, mas enfim. E também não gostei de muita coisa da forma como o BAP gerenciava seu negócio fora do Flamengo.
nunca, não, então não tenho muita coisa a favor do BAP, mas tenho 100% de coisas contra o Rodrigo Dunches ser eleito presidente do Flamengo, por dois motivos. Primeiro, o Rodrigo Dunches de Abranches é um desclassificado, e vou parar por aí. Acho que não precisa a gente entrar avançar nisso. O Flamengo se livrou da vergonha histórica de ter um desclassificado como seu presidente. E quem não sabe do que eu estou falando, vou dar uma palhinha. Pega o documentário sobre a forma como o Flamengo se portou perante as famílias dos meninos que morreram no incêndio do Ninho do Urubu e dá uma olhadinha na atuação do Rodrigo Dunches. Então, assim, repito, o Flamengo se livrou da vergonha histórica que é ter o Rodrigo Dunches, um desclassificado como esse, como seu presidente. Essa o Flamengo conseguiu se livrar. E a outra, ao não ter o Rodrigo Dunches eleito, o Flamengo passa um belo recado de que o clube não é um terreno fértil para um projeto de ditador, que era a intenção, ainda que não falasse, ainda que falasse de uma forma bonita, de uma forma elegante, a intenção do Rodolfo Landim era criar uma espécie de ditador, de ser um ditador do Flamengo. Então, a democracia venceu, a rotatividade no poder venceu e o Rodolfo Landim não vai conseguir ser um ditador do Flamengo. Aí pode dizer, mas não era isso, está interpretando. Era isso que ele queria, é a minha visão, então pelo menos a minha visão, já que eu estou fazendo um vídeo opinativo aqui, a minha visão é que o Rodolfo Landim queria ser um ditador no Flamengo e as urnas, de forma categórica, refutaram isso e está muito claro lá que o Rodolfo Landim não vai se perpetuar no poder do Flamengo. Já veio, ele voltaria como SAF, ou seja, quem comandaria o clube seria ele, e já teve ali alguns papos esquisitos de fazer SAF, de trazer isso, aquilo, de mudar a organização do clube. Não, os sócios do Flamengo disseram não a Rodolfo Landim. Sobre BAP, tem uma coisa muito positiva que é a eleição do BAP, que são as pessoas que estão junto com o BAP nessa empreitada. Se você pegar a chapa azul original, que lá em 2013 começou o processo de refundação do Flamengo, muitos dos que estavam lá estão ao lado do BAP. Você tem Rodrigo Tostes, você tem Cláudio Prakovinik, você tem Antônio Tabet, você tem várias pessoas que participaram do processo de reconstrução, de refundação, acho que a gente pode usar essa palavra com o BAP. Quero entender como o BAP vai ser na condução do dia a dia, se ele vai ser centralizador, se ele vai ser truculento, como muitas vezes ele foi, seja na condução dentro da direção do Flamengo, seja na condução de outras empresas privadas que ele teve. Esse é um ponto muito importante. E acho que ele tem como grande desafio, manter o Flamengo no nível de organização pré-futebol, né, sem envolver o futebol, uma organização em constituição que o Flamengo já tem, manter o Flamengo no patamar de finanças que ele tem ou aumentar, porque acho que isso o Landim foi muito bem. O Landim pegou um clube arrumado em 2018 e catapultou as finanças para quase dobrar quase dobrar, em alguns anos até dobrou a finança em relação ao que ele pegou. Então acho que ele tem o desafio de manter o Flamengo nesse patamar e tem a cobrança grande de profissionalizar de verdade a gestão do futebol. O Landim, acho que tem um mérito de, quando chega em 2019, ter sido muito agressivo no mercado de transferências, algo que o Flamengo precisava. O Landim teve a competência de todas as contratações de 2019 terem funcionado muito bem, então isso ele teve um funcionamento muito bom do Landim, do Marcos Braz enquanto vice de futebol e do Bruno Spindel enquanto diretor remunerado, mas acho que o Landim
em algum momento faltou agir, em algum momento em que o desgaste aconteceu, seja principalmente com o Marcos Braz, acho que o Landim não conseguiu agir, ou não pôde agir, ou tinha rabo preso para agir, e acho que isso minou o trabalho dele. Acho que o desafio agora do BAP, e prometido ao longo das eleições, ao longo da campanha, é de verdade profissionalizar a gestão de futebol do Flamengo, colocar um diretor profissional que consiga mapear o mercado, que consiga se antecipar as contratações, que não obrigue que o Flamengo pague 5, 7 milhões de euros por qualquer jogador, e isso no segundo mandato, acho que o Marcos Braz e com a permissão do Landim erraram demais, isso foi falta de profissionalismo, e sem falar outras coisas, sem falar da falta de ação quando tivemos agressões dentro do departamento de futebol, quando falta de punição ao Marcos Braz quando ele agrediu um torcedor num shopping e ainda usou as instalações do Flamengo para se defender. Então, assim, acho que o Landim ficou envolto à política, à politicagem. Não sei se era rabo preso, não sei o que foi, mas ele não conseguiu agir. Então o desafio do BAP é claramente profissionalizar a gestão do Flamengo. E ele é pressionado, sem dúvida alguma, porque a gestão de futebol do Flamengo, com todos esses erros que eu apontei, foi uma gestão vencedora. O Flamengo ganhou 2 títulos de cada um dos 3 principais do futebol brasileiro, né, nos 6 anos do Rodolfo Landim. Ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Então, mal ou bem, o BAP a direção de futebol do BAP, né, o departamento de futebol do BAP, a presidência do BAP, está claramente pressionado a continuar fazendo o Flamengo vencedor. Muita gente que criticou e critica um viés amadorístico na condução do futebol do Flamengo, diz que o Flamengo ganhou 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e 2 brasileiros na gestão Landim e poderia ter ganho muito mais. Inclusive, o BAP durante a campanha trouxe informações, trouxe esse viés de análise. Agora ele está com a caneta na mão para provar isso, para provar que o Flamengo poderia ter ganho mais do que 6 títulos, 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Agora ele tem a chance de provar. Repito, pouco a favor do BAP, muito contra o projeto de ditador que seria o Landim como presidente do Flamengo, a eleição do Flamengo, os sócios do Flamengo, as urnas do Flamengo, a democracia do Flamengo deu um recado para Rodolfo Landim. É isso. Queria te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações e deixa aqui todas as suas informações que você gosta nas mídias aqui da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta com uma nova notícia, uma nova visão, uma nova opinião. Beleza? Um abraço, tchau.